Oi, bem-vindos a mais um vlog aqui pro YouTube. E hoje, dia 26 de abril de 2026, o primeiro oficial simulado da FUVEST. Se eu não me engano, vai ter um em julho também. E eu estou aqui me arrumando. Eu mostrei pra vocês o meu café da manhã com calma. E aí, aquilo era umas 9h40. Depois disso, eu entrei em assessoria com a Carolzinha para discutirmos sobre as minhas semanas, discutimos o que vamos esperar para esse simulado de hoje e já organizamos a minha semana que virá a partir de segunda-feira. Enfim, hoje eu dormi um pouquinho a mais em relação ao horário, porque eu cheguei tarde ontem em casa, saí para um aniversário de uma amiga. E assim, óbvio que esse não é o ideal quando você vai fazer uma prova tão importante no outro dia, mas como era só um simulado, e essa amiga é muito importante, sabe? Amiga de infância e tudo mais, a gente se conhece desde os 7 anos. Então eu decidi ir sim, aproveitar com ela. Foi muito gostoso. A gente foi naquele restaurante de uma das vencedoras do MasterChef, a Daisy, chama Paparoto. E foi tão gostoso, foi muito bom estar lá com ela, mas cheguei tarde em casa. Eu cheguei e nem tirei a minha maquiagem, tá? Esses takes aí que você viu, eu tô de maquiagem de ontem. Eu fiz um delineado, enfim. Aí agora eu só tô cobrindo a olheira, porque assim, minhas olheiras estão roxas. Aí eu vou cobrir isso. Até ano passado não passava nada no rosto pra fazer prova. Mas esse ano eu vou passar isso e um blush também, pra ficar com uma corzinha de saúde. Hoje eu tô super Hello Kitty, tá, gente? A minha blusa da Hello Kitty, ó. Dá pra ver aí? E a minha meia também, que eu já mostro pra vocês. Além do meu Crocs, né, que tem uma Hello Kitty, enfim. Eu amo. E é isso. Ai, ai, hoje eu estou tentando ficar o mais calma possível. É aquilo, né? Falando 80 mil, 80 mil informações por segundo. Não, gente, eu tô super calma. Não, eu tô tentando ficar o mais calma possível. O portão abre meio-dia. Eu falei agora que horas são? Umas 11 horas. Então eu sinto que eu estou um pouco atrasada. Mas tudo certo, tudo sob controle. Eu só vou terminar aqui rapidão e vou sair já. O resto tá tudo muito mais que arrumado. E antes de sair de casa, eu vou ler essa cartinha que a minha professora de Química, a Babi, enviou pra gente, que é pra ler 30 minutos antes de realizar os simulados. Como eu não quero levar a cartinha pra não perder, enfim, aconteceu alguma coisa, eu vou ler ela agora antes de sair de casa. Enfim, vamos ver. Olha que gracinha. Vamos ler. Hello, time! Tudo certo? Eu espero de todo o meu coração que sim. E caso não esteja, vai ficar, eu já vou começar a chorar, eu sou muito chorona. Estou passando para desejar um excelente simulado. Façam com calma, com paciência e com presença. Aproveitem esse momento para testar e lapidar as suas estratégias, porque a hora de testar é agora. Eu já tô chorando. Não tenham medo. Encarem o simulado como aquele melhor amigo sincerão que está sempre pronto para te ajudar, mas que, às vezes, precisa dizer algumas verdades desconfortáveis para o nosso próprio bem. Os erros que eles te apontar são valiosos e serão grandes norteadores dos seus estudos. Respirem e tenham humildade para aprender com cada um deles. Além disso, saibam enxergar e reconhecer as suas vitórias, mesmo aquela que parece pequena. Há um ano, muitos de vocês sonhavam em chegar até aqui. Então valorizem cada passo dado e sejam gratos por essa caminhada. Lembrem-se também de que o simulado é um diagnóstico, não é uma sentença. Vamos usá-lo como um exame para entender o que precisa melhorar e não como uma previsão do dia da prova. E por fim, confie em vocês, confie no conhecimento que já acumularam e em tudo que estão construindo dia após dia. Às vezes parece que estamos muito longe do resultado que desejamos e de não alcançar aquilo que sonhamos. E eu também já tive essa sensação. Mas a grande verdade é que não sabemos exatamente quando o nosso momento chegará. Sempre que essa angústia me visitava durante a minha jornada no vestibular, eu me lembrava dessa frase que quero deixar como companhia para vocês também. Quando nada parece dar certo,
Verei o cortador de pedras martelando sua rocha talvez 100 vezes, mesmo que uma única rachadura apareça. Mas, na 100ª martelada, a pedra se abre em duas. E eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas as que vieram antes. Hábitos atômicos. Não esqueçam que todo o potencial está sendo construído dia após dia. Cada questão acertada ou errada, cada aula, cada simulado, cada correção, cada decisão e até mesmo cada momento de descanso fazem parte dessa construção para chegar ao seu objetivo. Nada do que vocês estão fazendo é em vão. Sigam firmes, confiem no processo e em tudo que estão construindo. O caminho pode exigir paciência e resiliência, mas ele também reserva conquistas incríveis para aqueles que não desistem. Estou torcendo por cada um de vocês, com carinho, Sabrina e a equipe do Extensivo Spectrum. Ai, gente, que cartinha linda. Eu sou chorona, tá? Então eu me emociono muito fácil com essas coisas. Mas eu amei essa frase, eu amei do Hábitos Atômicos. Essa citação, né? Muito linda. E é isso, realmente é um simulado, é pra avaliação. Eu não preciso atingir o corte hoje, eu só preciso entender o que a FUVEST espera de mim, o que espera dos estudantes e ser bem crítica nos meus erros e o que está acontecendo. Tem esse simulado, tem mais um simulado no meio do ano, a prova é em novembro, temos 6 meses de construção e em nome de Jesus vai dar certo esse ano. O último ano de cursinho, se Deus permitir. E é isso, agora vou me arrumar aqui, pegar as minhas coisas, chamar o Uber e ir pro local de prova. Saindo de casa, mais um dia de prova. Eu tô com um friozinho na barriga, gente. Ai, mas vai dar certo. Olhar crítico, preciso lembrar disso. Um olhar crítico. Crítico. Cara de brava pra FUVEST. Comprei uma água. Assim, na FUVEST não costuma pedir garrafa transparente, sabe? É mais pro Enem. Mas lá tava garrafa transparente, então eu comprei uma assim e tô esperando meu Uber chegar. Pra prova eu tô levando uma garrafinha de água, um chiclete, balinha, esse docinho zero açúcar que é muito gostoso. E aqui umas canetas pretas, obviamente, lápis, borracha, régua. E é isso, aqui tem meu documento e só. Saí do Uber e tô terminando esse restinho a pé mesmo, porque assim... 200 metros, 20 minutos. É surreal o trânsito que fica em São Paulo. Olha a água gelada. Eu tô aqui ainda esperando os meus pais chegarem, porque o Uber tava dando, tipo, R$70, então não achei de bom tom pagar. Mas, enfim, gente, vocês vão acreditar. Uma futura veterana minha, que ela é caloura, da Pinheiros, da 114, aplicou a minha prova. Quando eu cheguei lá, eu fiz até tipo, e tal, tipo, sabe quando você olha a pessoa e fala, eu conheço de algum lugar? A gente se segue no Instagram, mas nunca conversou nem nada, mas tipo, eu sei da existência dela. E aí quando ela foi me entregar o gabarito, eu falei, você é a Laura?
Ai, já falei o nome. Será que podia? Eu acho que pode. Ela tem um canal, eu acho que até no YouTube, ela posta algumas coisas no Instagram. Falei, você é a Laura da 114, né? Aí ela, sim, aí ela, eu te sigo. Eu falei, ai, que legal, acho que é um sinal. Aí, tipo, ela deu uma risadinha assim. Enfim, fiquei feliz por ter um rosto assim, amigo, sabe? Enfim, aí tô meio que ok em relação à prova. Achei uma prova boa, bem assim, ok, nível FUVEST. Achei matemática difícil, caiu bastante de log, caiu bastante ondulatória, que eu ainda preciso rever. Mas assim, no geral foi bom, eu fiz um tempo bom. Tô ok, ainda não vi o gabarito nem nada, nem vou ver hoje. Mas foi ok, assim, eu tô num basal agora. Cheguei em casa agora há pouco e já vim arrumar minhas roupas. Aí eu arrumei tudo aqui e separei também a minha roupa que eu vou usar amanhã pra estudar e pra treinar. Então, quando a banca lançou esse simulado, eu não pensei duas vezes em fazer, pensando mais em testar o ambiente de prova. E eu gostei bastante, porque o meu ambiente de prova, agora desse ano, foi um lugar que eu realmente costumo ir fazer a prova da FUVEST lá mesmo. Então, conseguiu gerar toda aquela sensação de prova mesmo, sabe? De chegar no lugar e estou indo fazer uma prova da FUVEST, que é tão importante pra mim. Então isso foi muito bom, porque eu vi alguns gatilhos que me deu naquele momento e que eu quero realmente trabalhar isso melhor. E também pra não repeti-lo, certo? Eu fui de Uber, então chegando perto da prova já começou aquele trânsito todo, e aí saí do carro e fui andando. E aí, enfim, o ambiente foi assim, a sala tava bem suja mesmo. Eu fiquei impressionada do tanto que a sala tava suja. Tipo, tinha salgadinho debaixo da minha mesa, um monte de cabelo. Isso decepcionou muito. Mas, em contrapartida, eu costumo sempre reclamar dos fiscais. Mas dessa vez, não tenho reclamações, porque, por incrível que pareça, foi uma coincidência muito legal. Uma veterana minha, futura veterana minha, da 114, que aplicou a minha prova. Então, assim, óbvio, a gente não ficou conversando, eu nem tenho tanto contato com ela assim, mas sabemos da existência uma da outra, eu sigo ela aqui no Instagram. E quando eu vi, sabe quando você fala, caraca, é um rosto amigo? Enfim, eu até, assim, quando ela tava entregando os gabaritos, eu até falei, você é a fulana, né, da 114? Ela, sim, ela, eu te sigo. Eu falei, nossa, eu acho que é um sinal. Eu falei, ai, sinal. Enfim, é o que eu sempre brinco, sabe? Tudo é sinal suficiente se você for maluco. Mas enfim, agora realmente falando sobre a prova. Eu gostei bastante. É claro que um simulado nunca vai estar ao nível de uma prova oficial. Eu não tava esperando que o simulado viesse assim, tipo, nível prova oficial da FUVEST, tal qual foi ano passado a prova oficial. Mas, assim, eu gostei bastante do nível dela, eu gostei bastante do nível da prova, eu gostei bastante da maneira que eles aplicaram as questões, os conteúdos. Deu pra entender que realmente sim é uma FUVEST mais contextualizada, igual ela aprovou ano passado, com as 80 questões. O tempo deu muito certo, graças a Deus, pelo menos pra mim. E enfim, eu gostei muito mesmo da prova, nesse sentido. Gostei muito que as questões, elas estavam até que organizadas. Pelo menos eu peguei, se eu não me engano, a S4. E, enfim, as questões, elas estavam organizadas de tipo, óbvio, não estavam uma na ordem, mas assim, no final tinha mais exatas. Aí no começo, no meio, tinha mais humanas, as questões de textos. Enfim, questões de obras, eu anotei todas as obras no papelzinho que caíram, e caiu bastante obra. As questões de obra estavam mais fáceis do que as que foi no oficial. Assim, o esperado, como eu já disse. As questões de matemática. Gente, as questões de matemática eu achei complicado. Eu achei difícil. Teve uma questão lá
que, nossa, não entendi nada. Sabe quando eu li assim, um texto, aí eu falei, caraca, eu não entendi nada dessa questão. Aí eu voltei, assim, foi uma questão que eu dei uma boa enrolada. Sabe aquela questão que você dá uma boa enrolada pra conseguir fazer? Enfim. Em física, teve bastante ondulatória, é um assunto que eu ainda não estudei esse ano, mas como eu tenho bastante bagagem de cursinho, eu consegui fazer as questões, só que eu gostaria de ter feito elas um pouco com mais certeza, sabe? Tipo, meu, é isso e é isso. E outra coisa também que eu mudei muito nessa prova e que foi um erro meu do ano passado, é que eu fui com muito medo, sabe? No passado eu fui com muito medo, tipo, eu tava com muita insegurança em relação à prova. Esse ano, gente, não vai ter isso na minha vida, sabe? Eu vou ir pro ambiente de prova, assim, o mais calma possível e eu quero, assim, fazer o que eu fiz nesse simulado, sabe? De, tipo, ler a questão, é isso, tchau. Não ficar perdendo tanto tempo. Porque foi isso que me fez perder ano passado, sabe? O jogo. E aí, os erros, eles são aí pra nos ensinar, né? Não pra simplesmente nos assustar e falar, não, pelo amor de Deus. Então, falei, não... toda hora eu ficava repetindo na minha cabeça igual uma maluca, sabe? Tipo, é minha, eu sei o que eu tô fazendo, é minha, eu sei o que eu tô fazendo. E isso ficou passando, sabe? Tipo, quando eu parava pra tomar uma água, eu respirava fundo e falava, é minha, você sabe o que eu estou fazendo, foca, 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 foca. E eu voltava pra prova, tipo, realmente focada e eu não precisava ficar lendo os textos 1 milhão de vezes. Enfim, tipo, foi muito bom a sensação que eu tive fazendo essa prova. Eu terminei a prova faltando 30 minutos. O que foi, eu acho que um erro meu nessa parte. Por quê? Porque na FUVEST, eu não sei se vocês sabem, mas tem um relógio, o único tipo de contagem é um relógio que fica no alto, em cima da lousa. E eu tava encostada na parede. Aí já é difícil visualizar o relógio, né? E eu também sou uma míope, muito míope. E eu juro pra vocês que o meu óculos não tá vencido, tá? Tipo, eu não enxergo, eu não consigo enxergar direito. Então, tipo, eu tinha uma noção de tempo. E como eu vim com esse trauma, né, de tempo de prova do ano passado, eu comecei, tipo, no final eu comecei a dar um grau, assim, gigantesco, sendo que sobrou 30 minutos, então eu poderia ter feito algumas questões com mais cautela, sabe? Algumas contas com mais cautela. E isso eu vou ajustar e eu vou treinar, então até o meio do final, até o meio do final do ano, não, até o meio do ano que vai ter o simulado da FUVEST, quero estar com isso, assim, resolvido, um desses problemas resolvidos, né, que é esse. Então, tipo, tá com esse problema resolvido. Mas enfim, gente, eu acho que foi isso. No geral, eu gostei bastante da prova. Era realmente o que eu esperava da FUVEST. A FUVEST, ela tá nesse período de mudanças, até por isso que ela tá trazendo realmente esses simulados para os vestibulandos entenderem o que a banca tá querendo, para onde a banca está indo. Outra coisa que eu fiquei muito feliz, que eu mandei até mensagem pro meu professor que me ajuda em toda a parte de linguagens, redação, enfim, que caiu Adorno. E eu tinha assistido uma aula sobre Adorno, tipo, recentemente, eu fiz anotações. Então, ele só citou, né, no texto citou, mas quando ele citou, eu já peguei toda a ideia que ele tinha, porque, tipo, se citar Adorno e tá concordando com Adorno, eu já sabia a ideia do texto, fui lá e marquei, tipo, era certa, entendeu? Tipo, era certa, eu tenho certeza disso. Ai, mas enfim, foi isso. Eu gostei bastante, eu tô realmente feliz. Eu ainda não fiz a contagem de acerto, tem nada, só vi uma questão ou outra. Os que eu vi, eu estou satisfeita. Eu realmente vou precisar melhorar na parte de matemática, porque matemática eu tive sim a minha dificuldade nessa prova. Mas eu tenho fé que eu tenho um curso maravilhoso que é da Matematicando. Ela sempre consegue nos ajudar nessas coisas, então eu só vou realmente mudar a estratégia no meu cronograma, no meu planejamento, falar com a minha assessora pra focar bastante nessa parte de matemática e focar bastante em umas coisas de física. Mas química também super tranquilo, graças a Babi. Muitas coisas que a gente já viu esse ano, sabe? Tipo, e eu assim, isso aqui Babizinha já me contou, muito obrigada. Enfim, eu estou feliz, eu estou satisfeita. O meu jeito de fazer prova, porque esse ano eu estou com um novo jeito. Deu certo. Deu certo! O meu controle de questões deu certo. Eu olhei pra aquilo, eu terminei, tipo, sabe quando você terminou, eu marquei só? Falei,
Deu certo, galera! Eu quase, tipo, gritei, sabe? Tipo, uhul, deu certo. Enfim, fiquei muito feliz em relação a isso. E ainda, tipo, no final, eu parei, nos 30 minutos que eu terminei a prova, eu parei, fui fazer um xixi. E aí eu voltei e passei, tipo, as questões que eu vou organizar, enfim. Mas, gente, essas mesmas são as minhas expressões. Acabei de sair da prova, sabe? Tipo, é isso que eu acho agora. Eu ainda não abri, então eu ainda vou abrir a prova de novo, vou ver os erros, vou ver o que aconteceu, vou amadurecer todas essas ideias que estão na minha cabeça. Mas eu queria falar com vocês, porque eu sei que vocês são meus amigos e provavelmente vocês devem estar, assim, sentindo coisas parecidas ou coisas diferentes. Então eu quero saber o que vocês estão sentindo também. Se vocês quiserem, eu posso trazer um conteúdo mais, assim, sobre realmente a prova, as questões de obras também, porque eu gostei bastante das questões de obra. Enfim, eu posso trazer isso, mas aqui é realmente só um geralzão, tipo, uma fofoca entre nós, assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me contem o que vocês acharam do simulado, se foi o que vocês esperavam ou não. Se vocês estão satisfeitos com esse começo. E lembra, sabe, assim, o simulado, ele é feito pra errar. Não significa que você tirou X nota agora que você vai tirar a mesma nota no final do ano. Ainda temos 6 meses até a prova oficial. É muito tempo, Dá pra corrigir, dá pra passar por uma segunda fase, se Deus quiser. E, enfim, não fiquem chateados, sabe? Não é o fim do mundo se você não tirou a nota que você desejava tirar. Não é o fim do mundo se você achou difícil. Não é o fim do mundo se essa prova não era o que eu esperava. Não é o fim do mundo. Porque é justamente, simulado serve pra você ver erro. Acerto não serve de nada em simulado. O que serve são os seus erros. Então, seja crítico, sabe? Tira a parte emocional um pouco de lado e seja crítico de, tipo, o que aconteceu pra eu errar isso? Por que eu senti isso? Quais foram os gatilhos? O que aconteceu? Por exemplo, eu subindo a rampa, meus olhos estavam marejados, sabe? Aquela rampa é uma faculdade que tem uma rampa assim pra subir na sala. Meu olho ficou marejado, assim, sabe? Eu fiquei, meu Deus do céu, eu odeio esse ambiente. E na mesma hora eu falei assim, vai ser um ambiente que vai te aprovar. E é sempre essa luta mental, sabe? De tipo, vai ser o ambiente que vai te aprovar. Não é porque deu errado até agora que vai continuar dando errado. E eu fiquei assim, sabe? Tipo, não, vai dar certo. E eu fiquei brigando com a minha cabeça o tempo todo. Foi engraçado, porque, tipo, teve um momento que eu tava já dentro da sala. E eu olhei assim, porque tem o adesivo, né, da FUVEST. Enfim, eu olhei e falei, meu Deus do céu, se fosse a FUVEST hoje. Começou a me dar um aperto. Eu falei, meu, não preciso disso. Eu sei o que eu tô fazendo. E a partir dali eu continuei, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô fazendo. E aí logo depois também, eu fiz as 4h30 de prova. A prova tava na minha frente no momento que eu ia fazer a análise. E eu parei, meus olhos, tipo, de novo, assim, marejados. E eu olhei pra aquilo e falei, eu sei o que eu tô fazendo, sabe? É importante sim pra mim, mas eu sei o que eu estou fazendo, estou me dedicando pra isso. E agora é a hora de errar, então eu vou analisar o que eu errei. E ter sempre isso, sabe? Trabalhando isso. A FUVEST não é um monstro de 4 cabeças, assim, ela é possível. Medicina na USP não é lenda urbana, é real. Eu tenho amigos muito queridos que são a fiscal de hoje, Medicina na USP Pinheiros. E eu olhei pra ela, eu mandei mensagem pra ela, né? Eu falei assim, nossa, hoje você me ajudou e, tipo, e nem sabia. Que eu olhava pra ela e eu falei, meu Deus, sabe, tipo, é possível, ela já esteve aqui do meu lado e é possível, e hoje ela faz medicina na USP. Enfim, fiquei muito, muito, muito contente da forma que eu lidei com o simulado, da forma que eu, sabe, respirei, da forma que eu fiquei reafirmando e afirmando na minha cabeça que é possível, e que eu sou capaz, e que eu tô estudando, e que se eu estou errando agora é pra não errar em novembro. Então, o que você errou agora, você não vai errar em novembro. E não deixe o medo de paralisar, não deixe, sabe, isso de, a FUVEST é impossível. A FUVEST não é impossível. E você tá ouvindo isso de uma pessoa que ainda não passou. Então, eu acredito muito que ela não é impossível. Eu acredito muito que com o nosso esforço que a gente faz diariamente, sabe, constantemente, vai nos levar ao êxito. E é isso, time. Espero ter ajudado de alguma forma e é isso. Por quê? Fui eu.
Eu parei pra pensar só agora que, tipo, a última vez que eu comi foi 9h da manhã. Depois eu só comi, tipo, balinha e masquei chiclete. E agora são meia-noite ontem. E eu não pedi a comida tão tarde, eu pedi umas 9 horas. Demorou muito pra chegar.